Bom dia, meus irmãos, que bom continuando aqui esse momento desse culto matinal. Começamos aí com o estudo da palavra de Deus, nosso estudo bíblico, né? Muito bom esse momento que a gente pôde ter aí, junto com o pastor Ilquias, pastor Vili, junto com a colaboração e a participação dos irmãos. Muito bom. E é interessante, meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, terminamos hoje, né? E quando eu estava orando a Deus, pedindo direção, né, sobre a pregação dessa manhã, sobre a palavra que deveria trazer, veio exatamente um texto de Filipenses, né? Então, já que nós estávamos estudando Filipenses, vamos estudar mais um pouquinho, ver mais um pouquinho sobre Filipenses. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler o texto a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 2, a partir do 12. Tem um texto aqui que de vez em quando ele chama atenção, e às vezes quando a gente está estudando esse texto, a gente passa por ele. Tem um versículo aqui que a gente passa por ele batido, e eu quero conversar sobre isso. Olha só. Diz assim, a partir do 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Numa outra tradução diz, desenvolvei a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Eu acho muito interessante quando Paulo ele começa a desenvolver esse trecho da carta, e esse trecho da carta vem na sequência de quando ele fala da atitude de Cristo. Tem a mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus, se fez homem, se humilhou e assumiu a nossa forma e tornou-se carne e veio estar conosco, e Deus depois o exalta, e ele vai dizendo de Cristo, e na sequência ele começa a falar de nós, como nós devemos agir. E é interessante que ele vai abordando a ideia no versículo 12, que nós precisamos desenvolver no versículo 12, para desenvolver a salvação. E muita gente quer usar esse texto, que a salvação, todo dia eu luto para ser salvo. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que eu sou salvo, e se sou salvo, essa salvação que há em mim, ela vai sendo desenvolvida, não para que eu seja salvo, mas que as minhas atitudes elas são condizentes com alguém que é salvo. Porque a salvação, gente, não é como um bilhete que você ganhou, premiado, que um dia você vai usar para chegar no céu. Então imagina, você morreu, né? Veio aquela musiquinha dos caras segurando o caixão ali, e você está naquele ambiente, você morreu, e aí você chega no céu, e aí você tira o seu bilhete da salvação e mostra ali para São Pedro na entrada do céu. Não é isso. O que vai acontecer? A salvação é algo que nós começamos a viver desde o dia que somos salvos. Salvação não é um bilhete para ser usado só lá no dia. Não, a salvação ela vai se manifestando em nós, e ela precisa se manifestar em nós desde o dia que nós temos o encontro com Jesus. E isso é interessante, porque nós esquecemos que se somos salvos, é Deus que age em nós, o querer
e o efetuar. Quando eu estava orando e pedindo a Deus sobre o texto de hoje, o que vinha muito forte à minha mente era exatamente esse texto, que Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Na tradução da NVT, ele fala exatamente que ele age em nós, dando-nos o desejo e o poder para realizar aquilo que é do agrado dele. Ou seja, nós vamos viver uma vida de salvos, não por causa da capacidade, do potencial que há em mim, mas por causa daquilo que Cristo faz em nós. Gente, não sei você, tem horas que parece que fica mais difícil a caminhada, sabe? Então eu preciso lembrar, e eu preciso fazer um autoexame, eu preciso, como disse a doutora ontem, olhar para cima, e eu preciso olhar para Deus, e eu preciso olhar para as coisas que estão me atormentando, e eu preciso olhar para aquele que está em volta, porque Deus vai agir. E eu quero conversar com os irmãos exatamente sobre isso. Como podemos desenvolver a nossa salvação? Como podemos trabalhar isso? Como podemos crescer nisso? E eu quero hoje falar de 5 passos que eu vejo nesse texto, que são aí segredos para que essa salvação continue sendo desenvolvida em nós. O primeiro deles está no versículo 14, quando diz assim, ó: façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Primeiro passo: muda o seu vocabulário. Muda aquilo que está saindo da sua boca. Se você é salvo, veja, eu não quero colocar caraminhola na sua mente, não, mas o que o texto vai estar dizendo é que nós estamos desenvolvendo a salvação. Então, se somos salvos, o nosso vocabulário precisa mudar. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O seu coração está cheio do quê? O que é que está tomando conta do seu coração? Então, o seu vocabulário precisa ser mudado. É interessante, eu tenho um amigo muito querido, amigo da adolescência, amigo parceiro mesmo, mas que está com uma boca suja terrível, assim. A gente faz parte de um grupo do WhatsApp e ele está com uma boca muito suja. Aí, esses dias, um amigo nosso mandou um WhatsApp no grupo e disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu com o nosso amigo ali, porque ele parece que está com um demônio no corpo. Porque o que está saindo da boca dele é só sujeira. Aí eu, falando com um outro amigo, falei e disse lá no grupo: parece mesmo, porque o que está saindo da boca dele não é palavras do nosso Deus, não é, e veja, não estou falando que tem que sair versículo, que tem que sair Deus te abençoe, mas o princípio do cristianismo, ele precisa sair do nosso coração. O texto vai dizendo assim: façam tudo sem queixas e nem discussões. É sem reclamação, sem murmuração. Façam tudo que saia da sua boca palavras de gratidão. Lembre-se que nós precisamos nos expressar com direção, com a direção de Deus. E aí a minha pergunta a você é exatamente essa: como que está o seu vocabulário? O que sai da sua boca nos momentos de tensão? O que sai da sua boca quando existe aquele momento difícil dentro de casa com os seus filhos? Aquele momento de marido e esposa. O que é que está saindo? Porque aquilo que está saindo é aquilo que está transbordando do seu coração. Quando você chuta uma pedra, o que é que sai da sua boca? Não precisa sair glória a Deus, mas também não precisa sair palavrão. O que é que está saindo da sua boca? A boca é apenas reflexo daquilo que está lá dentro.
quando você consegue apenas sair a amargura da sua comunicação, quando sai apenas fofoca, quando sai apenas mentira, quando sai apenas discussão, quando sai apenas queixa. Como é que a salvação de Deus está sendo desenvolvida em você? Como que está sendo esse processo de santificação na sua vida? Precisa fazer essa análise. Dá uma olhada. Talvez você precisa dizer assim: Senhor Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Deus, o que está acontecendo que parece que da minha boca brota sempre essas coisas do mal? Você precisa analisar como que está a sua vida. E aí me leva a um segundo passo, gente, que está aqui no versículo 15, quando diz assim: levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. E eu coloco exatamente que um segundo desafio desse processo de salvação na nossa vida, de desenvolver essa santificação no Senhor, busca pureza. Gente, puro, ela significa algo que é sem mistura, não é alterado pela presença de impurezas ou de outras coisas estranhas, porque a impureza, ela desagrada a Deus. Não basta ser salvo, é preciso levar a salvação adiante com as suas atitudes, dar valor ao sacrifício de Jesus na cruz por nós, e cada vez que pecamos, estamos preferindo o nosso desejo, que é o nosso Senhor. Nós precisamos não dar ouvidos à nossa carne. Lá em Efésios vai dizer que nós não podemos ressuscitar o velho homem. Nós precisamos buscar a pureza. E a pureza não tem a ver só com sexualidade. Tem a ver com tudo aquilo que de alguma maneira vai me manter sempre pertinho de Deus, porque a pureza tem a ver com santificação, e nós precisamos buscar isso. Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Você quer que Deus faça maravilhas na sua vida? Você quer que Deus faça maravilhas no seu casamento? Você quer que Deus faça maravilhas no seu trabalho? Você precisa buscar pureza, pureza de pensamento, pureza de atitude, pureza na sua vida. Nós precisamos levar uma vida como filhos de Deus, que são inculpáveis das acusações de Satanás. A Bíblia fala que Satanás, ele sempre estará nos acusando. E o que eu preciso fazer? Eu preciso então buscar a pureza, me consagrando ao Senhor. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Lá em 1 João diz: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós precisamos buscar essa vida de pureza. A minha aliança de casamento, pastor, ela é de ouro. Mas olha só, mas ela tem aqui uma mistura, mas só de ouro com ouro, porque ela é a mistura da aliança do pai da Ana e um brinco da minha mãe. Quando a gente estava para casar, a gente estava sem grana, e aí a gente precisava fazer aliança, e aí a mãe da Ana deu essa aliança do pai da Ana, a minha mãe deu um brinco, nós fomos no ourives. Lá foi feito o derretimento desse ouro. Se havia alguma outra impureza que não fosse ouro, foi queimado nesse momento, e ali foi feito a nossa aliança, com todas as impurezas queimadas, mas aquilo que era ouro, isso foi juntado. Ele se tornou uma coisa só, porque a pureza, ela vai caminhar junto, mas aquilo que é impuro precisa ser queimado, precisa ser tirado, precisa ser expulso. Nós precisamos buscar a pureza. Eu acho interessante quando Paulo, ele vai dizer que nós precisamos levar essa vida de pureza, que nós precisamos buscar essa vida pura. Vai me chamando a atenção, porque é uma busca nossa. Não é algo que simplesmente vai acontecer. Ninguém, de repente, amanhece assim, dizendo assim: não, olha, pronto, estou livre, estou agora sem
impureza alguma, sou alguém puro e acabou. Não, é uma busca constante. Por isso que na nossa caminhada cristã, nós vamos continuar buscando isso, nós vamos continuar indo em direção a Deus.